Sabe aquela sensação de ter que correr para a casa de banho? Ou pior, aquela gotinha traiçoeira que aparece quando menos se espera, talvez ao rir, tossir ou simplesmente ao levantar. Muitas de nós pensam que é coisa da idade, algo inevitável depois dos 70, que é apenas mais um fardo que a vida nos impõe. É uma realidade dolorosa, cheia de embaraço, que nos faz evitar encontros sociais, recusar um passeio no parque, ou até mesmo deixar de fazer as coisas simples que tanto gostamos, como dar um abraço apertado num neto, com medo de um pequeno acidente. É a vergonha que nos impede de falar sobre isso, de procurar ajuda, e que nos faz sentir que estamos sozinhas nesta luta. Mas a verdade é que não tem de ser assim. Acredite ou não, existe um segredo, algo que muitas mulheres portuguesas desconhecem e que pode mudar completamente a sua realidade. Não se trata de uma pílula mágica ou de uma cirurgia complicada. Trata-se de desvendar hábitos diários, muitas vezes tão enraizados na nossa rotina que nem percebemos o impacto que tem na nossa bexiga. Neste vídeo, vamos descobrir juntas 8 hábitos muito comuns que, sem darmos por isso, estão a contribuir para essas fugas indesejáveis. Vou partilhar consigo conselhos práticos e fáceis de aplicar que a ajudarão a recuperar o controlo, a confiança e, acima de tudo, a sua liberdade. Prepare-se para se surpreender com a simplicidade destas mudanças. Fique comigo até o final, porque há algo que a vai surpreender e pode ser a chave para desfrutar de uma vida plena, sem medos ou constrangimentos. Vamos começar pelo primeiro hábito, que talvez pareça inofensivo à primeira vista, mas que tem um impacto enorme na nossa bexiga, a forma como lidamos com a hidratação. Muitas mulheres, com a intenção de evitar idas frequentes à casa de banho, acabam por reduzir drasticamente a ingestão de líquidos. Pensam que, se beberem menos, terão menos vontade de urinar e, consequentemente, menos fugas. No entanto, este é um erro comum e contraproducente. A desidratação, ou seja, beber pouca água, faz com que a urina fique mais concentrada e ácida. Esta urina concentrada atua como um irritante direto para a parede da bexiga. Pense na sua bexiga como um balão delicado. Se o líquido dentro dele for suave e abundante, o balão funciona normalmente. Mas se for um líquido espesso, ácido e em pouca quantidade, o balão fica mais irritado, contrai-se de forma irregular e envia sinais mais urgentes para o cérebro, mesmo que não esteja completamente cheio. É por isso que, por vezes, sente uma urgência súbita e intensa, mesmo tendo bebido pouco. Por outro lado, beber em excesso e de uma só vez também pode ser prejudicial. Se beber 1 litro de água num curto espaço de tempo, estará a sobrecarregar a sua bexiga rapidamente, o que pode levar a um enchimento excessivo e, consequentemente, a uma perda de controlo. A chave está no equilíbrio e na distribuição. O ideal é beber pequenos goles de água ao longo do dia, em vez de grandes quantidades de uma só vez. Imagine que está a regar o seu corpo continuamente, como se fosse uma planta. Pouco a pouco, ao longo do dia, em vez de um encharcamento repentino. Mantenha sempre uma garrafinha de água por perto e vá bebendo. Se lhe custa beber água pura, pode adicionar rodelas de pepino, limão ou folhas de hortelã para dar um toque de frescura. Evite os refrigerantes açucarados e as bebidas com cafeína, que são o nosso segundo hábito a evitar. Sim, o seu querido café matinal ou aquele chá preto que a acompanha à tarde, e até mesmo as bebidas gasosas, podem estar a fazer mais mal do que pensa a sua bexiga. A cafeína, presente no café, em muitos chás e em alguns refrigerantes, é um diurético natural, o que significa que estimula os rins a produzir mais urina. Isto não só aumenta a frequência das suas idas à casa de banho, como também pode levar a uma urgência súbita. Além disso,
A cafeína e os adoçantes artificiais, muitas vezes presentes nos refrigerantes dietéticos, são conhecidos por irritar o revestimento da bexiga, tornando-a mais sensível e propensa a contrações involuntárias. É como se estivesse a beliscar constantemente a sua bexiga. O mesmo acontece com bebidas muito ácidas, como sumos de citrinos ou de tomate em grandes quantidades. Pense na sua bexiga como um órgão sensível. Tudo o que é irritante ou estimulante pode exacerbar os sintomas de incontinência. Portanto, o conselho aqui é simples, mas pode ser um desafio para muitas. Tente reduzir o consumo de cafeína. Não precisa de a cortar completamente da sua vida de um dia para o outro. Comece por trocar uma chávena de café por uma versão descafeinada, ou por um chá de ervas calmante, como camomila ou cidreira. Em vez de um refrigerante, opte por água com gás e umas rodelas de limão ou laranja natural. Pequenas trocas podem fazer uma grande diferença. Por exemplo, se bebe 3 cafés por dia, tente reduzir para 2 e depois para 1. Observe como o seu corpo e a sua bexiga reagem. Muitas mulheres relatam uma melhoria significativa nos sintomas de urgência e frequência quando diminuem a ingestão de irritantes. Pense nisto como um carinho para a sua bexiga, dando-lhe paz em vez de agitação. Agora que já abordamos a hidratação e os irritantes da bexiga, vamos falar de um hábito que muitas de nós adquirimos sem querer: ignorar a vontade de ir à casa de banho. Desde cedo nos ensinaram a aguentar e a não ir à casa de banho a toda a hora, seja na escola, no trabalho ou em situações sociais. Com o tempo, essa capacidade de segurar torna-se um hábito e acabamos por adiar a ida à casa de banho, mesmo quando a nossa bexiga já está a dar sinais claros de que precisa de ser esvaziada. O problema é que, ao fazer isto repetidamente, estamos a sobrecarregar e a esticar em demasia os músculos da bexiga. É como um elástico que, se for esticado demais e com muita frequência, acaba por perder a elasticidade e enfraquecer. Os nervos da bexiga também podem tornar-se menos sensíveis aos sinais de enchimento, o que significa que quando finalmente sente a necessidade de ir, a urgência é muito mais intensa e difícil de controlar. O corpo habitua-se a um nível de enchimento excessivo antes de dar o alerta. Imagine-se num longo passeio ou numa consulta médica e a vontade de ir à casa de banho surge. A tendência é aguentar até chegar a um local mais conveniente, mas esta prática pode levar a uma distensão excessiva da bexiga, tornando-a menos eficaz a contrair-se para esvaziar completamente, o que pode deixar urina residual e aumentar o risco de infecções urinárias, além de agravar a incontinência. O que podemos fazer? Tentar ir à casa de banho assim que sentir uma necessidade moderada. Não precisa de correr ou de entrar em pânico, mas também não deve adiar por muito tempo. Crie uma rotina de idas ao WC, mas sempre respeitando os sinais do seu corpo. Em vez de esperar pelo último momento, preste atenção aos primeiros sinais de que a sua bexiga está a ficar cheia. Se estiver a planear sair, esvazie a bexiga antes de ir, mas não vá só por ir, que é o nosso próximo ponto. Pense que está a ser gentil com o seu corpo, a ouvir os seus sinais e a respeitá-los, em vez de os forçar. Ao mudar este hábito, estará a dar à sua bexiga a oportunidade de funcionar de forma mais saudável e natural e a evitar aquela corrida desesperada que tantas vezes nos causa preocupação. Agora que já falamos sobre a importância de ouvir os sinais da sua bexiga e de não adiar a ida à casa de banho, vamos abordar o lado oposto, mas igualmente problemático: o hábito de ir só por ir, ou seja, ir à casa de banho com muita frequência, mesmo quando não sente uma necessidade real. Este é um comportamento muito comum entre as mulheres que sofrem de incontinência. A ideia é prevenir as fugas, esvaziando a bexiga
antes que ela tenha a oportunidade de ficar cheia. No entanto, ao fazer isto, estamos a treinar a nossa bexiga para conter volumes de urina cada vez menores. É como se estivéssemos a reduzir a capacidade útil da bexiga. Se a bexiga é esvaziada a cada hora, ela nunca aprende a esticar-se e a aguentar um volume maior, o que leva a uma sensação de urgência com volumes muito pequenos. Começamos a sentir que precisamos de ir quando a bexiga está apenas parcialmente cheia, criando um ciclo vicioso de idas frequentes e urgência constante. Imagine que vai sair para fazer compras. Para se sentir mais segura, decide ir à casa de banho só por ir, antes de sair de casa, mesmo que não sinta grande vontade. Depois, talvez passe por um café e decide ir de novo, só para garantir. E depois, já no centro comercial, antes de entrar numa loja, sente que precisa de ir novamente, porque a sua bexiga já se habituou a ser esvaziada com pouca urina. Este padrão de idas preventivas e frequentes, que chamamos de esvaziamento profilático, não permite que a sua bexiga amadureça a sua capacidade e se expanda adequadamente. Em vez de a fortalecer, estamos a torná-la mais mimada e sensível. A solução para este hábito é tentar um treino da bexiga. Comece por aumentar gradualmente o tempo entre as suas idas à casa de banho. Se vai a cada hora, tente aguentar 1 hora e 15 minutos, depois 1 hora e meia, e assim por diante. Quando sentir a vontade, tente distrair-se por alguns minutos. Faça um exercício de Kegel, que já vamos falar. Respire fundo e só depois vá à casa de banho. O objetivo é que a sua bexiga aprenda a segurar um volume maior de urina de forma confortável, sem urgência extrema. Este processo leva tempo e paciência, mas pode ser muito eficaz na recuperação do controlo. Agora que estamos a falar de controlo e de músculos, chegamos a um ponto crucial, talvez o mais importante de todos, mas muitas vezes negligenciado: a falta de exercícios para o pavimento pélvico. Muitas de nós nunca fomos ensinadas sobre a importância destes músculos ou como exercitá-los corretamente. O pavimento pélvico é um conjunto de músculos que se estende como uma rede na base da nossa pelvis, apoiando a bexiga, o útero e o intestino. Estes músculos são como um trampolim para os nossos órgãos internos e desempenham um papel fundamental no controlo da urina, das fezes e também na nossa vida sexual. Com o envelhecimento, as alterações hormonais, a gravidez e o parto, e até mesmo a tosse crônica, estes músculos podem enfraquecer. Quando estão fracos, não conseguem contrair-se eficazmente para fechar a uretra, especialmente quando há pressão sobre a bexiga, como ao tossir, espirrar, rir ou levantar pesos. E é aí que acontecem as fugas. Imagine que o seu pavimento pélvico é a porta de entrada da sua casa. Se a porta estiver fraca, enferrujada ou não fechar bem, qualquer vento mais forte pode abri-la. Da mesma forma, um pavimento pélvico fraco não consegue resistir à pressão interna e a urina pode escapar. Os famosos exercícios de Kegel são a chave para fortalecer estes músculos. Mas não basta apertar tudo. É preciso fazê-los corretamente. Para identificar os músculos certos, imagine que está a tentar parar o fluxo de urina ou a segurar um gás. Não contraia as nádegas, as coxas ou os músculos do abdômen. Concentre-se apenas nos músculos internos, como se os estivesse a puxar para cima e para dentro. Mantenha a contração por 5 segundos e depois relaxe por 5 segundos. Faça séries de 10 a 15 repetições, 3 vezes ao dia. A regularidade é a chave. Pode fazê-los em qualquer lugar, enquanto vê televisão, enquanto espera na fila do supermercado ou antes de dormir. Não espere resultados imediatos. É como ir ao ginásio
para fortalecer qualquer outro músculo. Leva tempo e dedicação, mas a recompensa é imensa. Maior controlo, menos fugas e mais confiança. Integrar os Kegels na sua rotina diária é um investimento na sua saúde e bem-estar que trará frutos duradouros. Eles são um dos pilares para uma bexiga saudável e uma vida sem preocupações, permitindo-lhe desfrutar plenamente de cada momento. Agora que já compreendemos a importância vital dos exercícios de Kegel para fortalecer o nosso pavimento pélvico, vamos falar de um hábito que pode parecer menos óbvio, mas que também exerce uma pressão desnecessária sobre a nossa bexiga: o uso de roupas muito justas. Pode parecer algo trivial, mas a forma como nos vestimos pode sim influenciar o funcionamento da nossa bexiga. Roupas muito apertadas na zona abdominal e pélvica, como calças, cintas ou meias calça demasiado justas, exercem uma pressão constante e externa sobre a bexiga. Pense na sua bexiga como um órgão delicado dentro do seu corpo. Se está constantemente a ser apertada por fora, isso pode levar a uma sensação de urgência aumentada, ou até mesmo a pequenas perdas de urina, especialmente quando se move, se dobra ou se senta. É como se estivesse a comprimir a bexiga, forçando-a a reagir mesmo quando não está totalmente cheia. Imagine-se a usar umas calças de ganga apertadas ou uma cinta modeladora durante várias horas. Sente-se confortável? Provavelmente não. Essa compressão não afeta apenas a sua respiração ou a sua digestão, mas também o espaço e a função da sua bexiga. Esta pressão contínua pode irritar a bexiga e os nervos que a controlam, tornando-a mais reativa e aumentando a frequência e a urgência das suas idas à casa de banho. Além disso, roupas apertadas podem dificultar a sua mobilidade e a capacidade de se mover livremente, o que, por sua vez, pode atrasar a sua chegada à casa de banho quando a urgência surge. O que podemos fazer em relação a este hábito? Opte por roupas mais confortáveis e folgadas, especialmente na zona da anca e do abdômen. Dê preferência a tecidos naturais e respiráveis que não restringam os seus movimentos nem apertem o seu corpo. As calças com elástico na cintura, saias ou vestidos mais soltos são excelentes opções. Sinta-se confortável, livre e permita que o seu corpo respire. Esta mudança de hábito não só a fará sentir-se mais à vontade e confiante, como também aliviará a pressão sobre a sua bexiga, contribuindo para um melhor controlo e menos preocupações com fugas. Lembre-se, o conforto e a saúde devem andar de mãos dadas, e dar espaço ao seu corpo para funcionar naturalmente é um passo importante. Seguindo na linha de como o nosso corpo se posiciona, vamos falar de algo que fazemos o tempo todo, mas que raramente associamos à saúde da bexiga: a má postura. Muitas de nós, com o passar dos anos, adotamos posturas que não são ideais, seja ao sentar, ao caminhar ou ao levantar pesos. Uma postura curvada ou desleixada, com os ombros para a frente e o abdômen relaxado, pode ter um impacto significativo na sua bexiga. Quando a sua coluna está curvada, o seu diafragma e os músculos do seu abdômen não conseguem trabalhar em conjunto de forma eficaz com o seu pavimento pélvico. Em vez disso, a pressão interna na sua barriga é direcionada para baixo, diretamente sobre a sua bexiga e sobre os músculos do pavimento pélvico. É como se estivesse constantemente a empurrar os seus órgãos pélvicos para baixo. Esta pressão crônica e desalinhada pode enfraquecer ainda mais os músculos do pavimento pélvico e dificultar a sua capacidade de suportar a bexiga, aumentando o risco de perdas de urina, especialmente ao fazer esforços. Pense numa construção. Se os alicerces estiverem tortos, a estrutura acima deles não será estável. Da mesma forma, se a sua postura não estiver alinhada, o seu pavimento pélvico
não conseguirá desempenhar a sua função de suporte e controlo da melhor forma. Ao levantar-se, certifique-se de que os seus ombros estão para trás e para baixo, o peito aberto e a sua coluna reta. Ao sentar-se, apoie bem as costas na cadeira e mantenha os pés no chão. Imagine que há um fio invisível a puxá-la do topo da cabeça para cima. Quando se agachar para levantar algo, dobre os joelhos e mantenha as costas direitas, ativando os músculos do abdômen e do pavimento pélvico antes de levantar. Isto não só protege a sua coluna, mas também a sua bexiga. Uma boa postura distribui a pressão abdominal de forma mais equilibrada, permitindo que os músculos do pavimento pélvico funcionem de forma mais eficiente. Praticar uma boa postura diariamente é um ato de autocuidado que beneficia não só a sua bexiga, mas também a sua coluna, a sua respiração e a sua energia geral. Pequenas correções na sua forma de sentar e andar podem trazer grandes benefícios. E, finalmente, chegamos ao 8º hábito, que muitas vezes passa despercebido, mas que tem uma ligação muito forte com a incontinência urinária: a prisão de ventre crônica. A constipação é um problema comum em pessoas mais velhas, e os seus efeitos estendem-se muito além do desconforto intestinal. Quando está com prisão de ventre, as fezes acumulam-se no intestino grosso, que está localizado muito perto da bexiga e do pavimento pélvico. Esta acumulação de fezes exerce uma pressão física e constante sobre a bexiga, diminuindo o seu espaço para expandir-se e, consequentemente, aumentando a sensação de urgência e a frequência das idas à casa de banho. Além disso, o esforço repetitivo e intenso que se faz para evacuar quando se está com prisão de ventre é extremamente prejudicial para os músculos do pavimento pélvico. É como se estivesse a fazer uma força excessiva e desnecessária, esticando e enfraquecendo esses músculos cruciais que, como já vimos, são responsáveis pelo controlo da urina. Este esforço constante pode levar à fadiga muscular e até mesmo a danos nos nervos do pavimento pélvico, agravando a incontinência. Pense na sua pelvis como uma área cheia. Se o seu intestino está cheio e inchado devido à prisão de ventre, ele está a empurrar a sua bexiga, que, por sua vez, tem menos espaço para funcionar adequadamente. É um ciclo vicioso. A prisão de ventre causa pressão, o esforço enfraquece os músculos, e tudo isso contribui para as perdas de urina. Então, como podemos combater a prisão de ventre? O primeiro passo é uma dieta rica em fibras. Adicione mais frutas, vegetais, leguminosas como feijão e lentilhas, e grãos integrais, como aveia e pão integral, à sua alimentação diária. Alimentos ricos em fibras ajudam a amolecer as fezes e a promover o trânsito intestinal regular. A hidratação, que já falamos, é crucial. Beber bastante água ajuda as fibras a fazerem o seu trabalho e a manter as fezes macias. A atividade física regular também estimula o movimento intestinal. Uma caminhada diária, mesmo que curta, pode fazer uma grande diferença. E, por fim, não ignore a vontade de ir ao WC para evacuar. Respeite os sinais do seu corpo e não adie. Se necessário, converse com o seu médico sobre opções seguras para aliviar a prisão de ventre, como suplementos de fibra ou laxantes suaves, mas sempre com orientação profissional. Tratar a prisão de ventre não é apenas uma questão de conforto intestinal, é um passo fundamental para proteger e fortalecer o seu pavimento pélvico e, consequentemente, melhorar o controlo da sua bexiga. Vimos que pequenos gestos do dia a dia podem ter um impacto gigantesco na saúde da nossa bexiga e na nossa qualidade de vida. Desde a forma como bebemos água, evitando a desidratação e os irritantes como a cafeína e os refrigerantes, até a maneira como respondemos aos sinais do nosso corpo, nem ignorando a urgência, nem indo só por ir com demasiada frequência.
Entendemos a importância vital de exercitar os nossos músculos do pavimento pélvico através dos Kegels, de escolher roupas confortáveis que não exerçam pressão desnecessária e de manter uma boa postura para um alinhamento saudável do nosso corpo. E, finalmente, abordamos como a prisão de ventre crônica pode ser um grande inimigo da nossa bexiga e como uma dieta rica em fibras, hidratação e movimento podem resolver este problema. Lembre-se, estas não são soluções rápidas ou milagrosas, mas sim um conjunto de hábitos que, quando praticados com consistência e paciência, podem transformar a sua realidade. Pequenas mudanças podem realmente fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade. Não encare estas dicas como mais uma lista de deveres, mas sim como um conjunto de ferramentas para recuperar o controle e a liberdade que talvez sinta que perdeu. Merece viver a sua vida ao máximo, sem o medo constante de um acidente. A sua bexiga é um órgão incrível e resiliente, e com um pouco de atenção e carinho, pode funcionar muito melhor. Espero sinceramente que este vídeo a tenha ajudado a sentir-se mais informada e, acima de tudo, mais encorajada. Gostaria muito de saber a sua opinião e as suas experiências. Já tentou alguma destas dicas? Há algum hábito que a surpreendeu? Partilhe os seus pensamentos nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outras mulheres na mesma situação. Se gostou deste vídeo e achou útil, por favor, deixe o seu gosto e partilhe com outras mulheres que possam beneficiar destas informações. E claro, não se esqueça de subscrever o canal para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas de viver a nossa melhor vida em qualquer idade. Acredite no seu poder de mudar e de cuidar de si mesma. Viva a sua melhor vida, com confiança e alegria, em qualquer idade.